Oiê! Estamos fechando essa semaninha com o capítulo 24. Hoje a gente vai ver muitos usos e costumes daquela época, da época em que Abraão viveu, né, pós-dilúvio. E o que a gente pode tirar desse capítulo como ensinamento? O que aqui a gente vai encontrar que pode servir para a gente na vida real, né? No nosso dia a dia, como a gente pode aprender com esse capítulo. Vou fazer o mesmo esquema de ontem, vou ler o capítulo todo para ele ficar registrado de uma vez, né? E vou indicando os versículos que eu gostaria de fazer algum comentário sobre ele, tá? Então vamos começar Gênesis 24. Abraão manda seu servo buscar uma mulher para Isaque. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: Põe a mão por debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irá a minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Versículo 4. 5. Disse-lhe o servo: Talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saíste? Vou falar do 5 também. Respondeu-lhe Abraão: Cautela, não faças voltar para lá meu filho. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: A tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Vou comentar o 7 e o 8. Seguindo o 9. Com isso, pôs o servo a mão por debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, e, levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu, rumo à Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Fora da cidade fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água, à tarde, hora em que as moças saem a tirar água. E disse consigo: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser: Inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder: Bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos. Seja a que designaste para o teu servo Isaque, e nisso verei que usaste de bondade para com o meu senhor. Eu vou voltar no 14, versículo 15. O encontro de Rebeca. Considerava ele ainda, quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse: Dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro. Ela respondeu: Bebe, meu senhor. E, prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar a beber, disse: Tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. Vou voltar no 19. E, apressando-se em despojar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Tirou-a e deu-a a todos os camelos. O homem a observava em silêncio, atentamente,
para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio siclo de peso e 2 pulseiras para as mãos dela, do peso de 10 siclos de ouro. E lhe perguntou: De quem és filha? Peço-te que me digas. Haverá em casa de teu pai lugar em que eu fique e a comitiva? Ela respondeu: Sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu à luz a Naor. E acrescentou: Temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Vou voltar no 23 e no 25. 26. Então se inclinou o homem e adorou ao Senhor. E disse: Bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu senhor. E a moça correu e contou aos da casa da sua mãe todas essas coisas. Ora, Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Este correu ao encontro do homem junto à fonte, pois quando viu o pendente e as pulseiras nas mãos de sua irmã, tendo ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia: Assim me falou o homem, foi Labão ter com ele, o qual estava em pé junto aos camelos, junto à fonte. E lhe disse: Entra, bendito do Senhor. Por que estás aí fora? Pois já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então fez entrar o homem descarregar. 32, desculpa. Versículo 32. Então, Labão, fez entrar o homem, o servo. Descarregaram-lhe os camelos e lhes deram forragem e pasto. Deu-lhe água para lavar os pés e também aos homens que estavam com ele. Diante dele puseram comida, porém ele disse: Não comerei enquanto não expuser o propósito a que venho. Labão respondeu-lhe: Dize. Vou voltar aqui no 33, seguindo 34. Então disse: Sou servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito ao meu senhor, e ele se tornou grande. Deu-lhe ovelhas e bois, e prata e ouro, e servos e servas, e camelos e jumentos. Sara, mulher do meu senhor, era já idosa quando lhe deu à luz um filho. A este deu ele tudo quanto tem. E o meu senhor me fez jurar, dizendo: Não tomarás esposa para meu filho das mulheres dos cananeus em cuja terra habito. Porém irás à casa de meu pai e à minha família e tomarás esposa para meu filho. Respondi ao meu senhor: Talvez não queira a mulher seguir-me. E ele me disse: O Senhor em cuja presença eu ando enviará contigo o seu anjo e levará a bom termo a tua jornada, para que da minha família e da casa de meu pai tomes esposa para meu filho. Então serás desobrigado do meu juramento quando fores à minha família. Se não t'aderem, desobrigado estarás do meu juramento. Hoje, pois, cheguei à fonte e disse comigo. Isso o servo está contando, Está conversando com Labão, com a família da Rebeca. Hoje, pois, cheguei à fonte e disse comigo: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se me levas a bom termo a jornada em que sigo, eis-me aqui agora junto à fonte de água. A moça que sair para tirar água, a quem eu disser: Dá-me um pouco de água do teu cântaro, e ela responder: Bebe, e também tirarei água para os teus camelos, seja essa mulher que o Senhor designou para o filho de meu senhor. Considerava ainda eu assim no meu íntimo quando saiu Rebeca trazendo o seu cântaro ao ombro. Desceu à fonte e tirou água. E eu lhe disse: Peço-te que me dês de beber. Ela se apressou e, baixando o cântaro do ombro, disse: Bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Bebi, e ela deu de beber aos camelos. Gente, desculpa meus cachorros, tá? Não se incomodem, por favor. Continuando, 47. Daí lhe perguntei: De quem és filha? Ela respondeu: Filha de Betuel, filho de Naor e Milca.
Então lhe pus o pendente no nariz e as pulseiras nas mãos. E prostrando-me, adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia conduzido por um caminho direito, a fim de tomar para o filho de meu senhor uma filha do seu parente. Agora, pois, se há vez de usar de benevolência e de verdade para com o meu senhor, fazei-mo saber. Se não, declarai-mo para que eu vá, ou para a direita, ou para a esquerda. Então responderam Labão e Betuel: Isso procede do Senhor, nada temos a dizer fora da sua verdade. Eis Rebeca na tua presença. Toma-a e vai-te. Seja ela a mulher do filho do teu senhor, segundo a palavra do Senhor. O casamento de Isaque e Rebeca. Tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostou-se em terra diante do Senhor, e tirou joias de ouro e de prata e vestidos, e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes a seu irmão e a sua mãe. Depois comeram e beberam, ele e os homens que estavam com ele, e passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, disse o servo: Permite que eu volte ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe da moça disseram: Fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos 10, e depois irá. Ele, porém, lhes disse: Não me detenhais, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Permiti que eu volte ao meu senhor. Disseram: Chamemos a moça e ouçamo-la pessoalmente. Chamaram, pois, Rebeca e lhe perguntaram: Queres ir com este homem? Ela respondeu: Irei. Eu vou voltar aqui no 57 e 58. Seguindo o 59. Então despediram a Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e ao servo de Abraão e a seus homens. Abençoaram a Rebeca e lhes disseram: És nossa irmã. Sê tu a mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Então se levantou Rebeca com suas moças, e montando os camelos seguiram o homem. O servo tomou a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha de caminho de Beer-Lahai-Roi, porque habitava na terra do Neguebe. Saíra Isaque a meditar no campo, ao cair da tarde. Erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo a Isaque, apeou do camelo. Apeou é descer, tá? Desceu do camelo. E perguntou ao servo: Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o meu senhor? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. 66. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca. E esta lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaque consolado depois da morte de sua mãe. Então, retomando, né? Eu comecei a leitura desse capítulo fazendo essa pergunta retórica, né? O que a gente pode tirar desse capítulo para aplicar na nossa vida real e de ensinamento, né? Para a gente viver melhor, né? Então, aqui no versículo 4, Abraão fala para o servo dele ir buscar na parentela. A gente viu aqui que Rebeca era filha de Betuel, que era filho de Milca e Naor. Então, isso nos leva a entender que Rebeca era uma prima de segundo grau de Isaque, mais ou menos isso. E Abraão não queria que o filho, né, o Isaque, o filho da promessa, se casasse com uma cananeia, uma mulher estrangeira, né, que não tinha relação com a cultura deles, né? E Abraão manda o servo dele para a terra dos parentes de Abraão. A parentela é importante porque
porque se trata, era muito mais fácil, muito mais provável o servo encontrar uma mulher que servisse ao mesmo Deus na parentela, né? Não procurando num lugar diferente, caso ele fosse, sei lá, procurasse uma cananeia mesmo, por exemplo. Provavelmente a religião, a cultura ia ser diferente. Então Abraão pensou nisso. Não, tem que ser alguém que tenha valores em comum, né? Que tenha princípios parecidos, que adorem o mesmo Deus. E no versículo 5 o servo fala assim: mas talvez ela não queira vir. E aí, o que eu faço? Eu levo Isaac para a terra de onde você saiu? O que eu faço? Aí, isso aqui nos mostra que a mulher, ela não ia ser obrigada a fazer uma coisa que ela não queria, né? A mulher, diferente de outras culturas e de outros contextos, né? Na Bíblia a gente vê que a mulher é muito valorizada, ela tem uma voz. Tem outros versículos nesse capítulo ainda que endossam isso. A mulher é importante, ela tem opinião, ela tem vontade, ela não precisa ser obrigada a fazer alguma coisa que ela não queira, né? Isso é uma forma de... Eu vejo nisso aqui características que respondem, né, conversam, dialogam com o feminismo. Sendo o feminismo esse movimento, né, por igualdade, enfim, isso é um papo para outro dia. Mas na Bíblia a gente vê que a mulher já era muito considerada e muito importante, né? A opinião, a voz dela, o sentimento dela não era ignorado, certo? Então, continuando, no versículo 7, Abraão fala assim, não, você vai e um anjo do Senhor vai preceder você, vai chegar antes. Então, a gente pode pensar que uma oração que a gente pode fazer em determinada situação que a gente estiver vivendo, a gente pode pedir, talvez a gente esteja ansioso hoje por algum motivo, alguma coisa que vai acontecer, né? E a gente pode orar e pedir a Deus, Deus, manda um anjo preparando essa situação, que essa situação seja favorável, né? Que eu tenha bom termo nisso, né? Que o servo falou repetidas vezes aqui. Então, esse é um pedido, uma oração que a gente pode fazer, porque Deus já fazia isso naquela época com Abraão. Por que ele não faria hoje? Então, a gente pode pedir, Deus, manda um anjo e prepara tudo para dar certo, entendeu? Ai, meu Deus, eu vou dar uma palestra não sei aonde. Senhor, prepara as pessoas que vão ouvir, manda um anjo para já deixar tudo encaminhado, tudo, né? É um pedido interessante que a gente pode fazer em oração. Versículo 8, o servo fala, repete, né? Caso a mulher não queira seguir-te, não, aqui o Abraão fala que se a mulher que ele fosse buscar não quisesse seguir esse servo para ser esposa de Isaac, o servo estaria desobrigado do seu juramento. Então, mais uma vez, a gente vê aqui que a mulher poderia não aceitar, né? Ela poderia não querer ir e nem nada ia acontecer, não iam espancar ela ou, sei lá, levá-la prisioneira para casar com Isaac, né? Ok, seguindo um pouquinho mais, aqui no versículo 12 ao 14, quando o servo chega no local, você viu que ele foi para um local onde as mulheres iam, né? Então ele foi espertinho, né? A mulherada vem aqui buscar água, então vou lá onde elas frequentam, né? E ele pediu um sinal para Deus. Ele fez prova de Deus. Ele orou e falou, né? Deus,
Se a mulher que for pro meu servo, pro filho do meu servo Abraão, para Isaac, se eu falar para ela e pedir água, ela vai me oferecer água e além disso vai oferecer água para os camelos também, para os animais que estavam naquela comitiva de viagem. Na verdade não era uma comitiva, né? Era só o servo com os animais. Então ele pediu esse sinal e o sinal se realizou, né? Então um outro item, um outro tópico de oração que a gente pode fazer é pedir sinal para Deus. Deus, se acontecer, se eu for para tal lugar e acontecer taranã, 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 é um sinal de que eu posso ficar ali, enfim, a gente pode pedir sinais para Deus. E os sinais, geralmente eles vêm, né? Deus vê o seu coração, vê a sinceridade do seu coração e responde. Às vezes a gente não fica satisfeito com a resposta, né? Às vezes a gente queria um sim, a gente ouve um não, mas em tudo Deus tem um propósito. Então, que a gente possa observar isso. Uma coisa legal é que Rebeca, se ela não tivesse nela essa característica de generosidade que o servo estava procurando e que foi o sinal que ele pediu para que essa moça fosse, né, generosa, se ela não tivesse isso dentro dela, ela não teria correspondido às expectativas. E então a generosidade é uma característica que agrada a Deus, ser generoso, né? Outra característica que a gente encontra aqui que agrada a Deus, novamente, que a gente já viu isso antes, é a hospitalidade. Lembra no caso que os anjos foram visitar a casa de Ló e ele falou para os anjos entrarem, eles tinham a forma física, né, material, e ele foi hospitaleiro. A hospitalidade é uma característica muito importante também. Então aqui o servo perguntou o nome, né, e perguntou se teria lugar para ele. E ela prontamente respondeu: eu sou filha de fulano e de fulana, e lá a gente tem sim palha, pasto, tem lugar para você passar a noite. Vamos lá, hospitalidade. O irmão da Rebeca também, né, demonstrou isso, mas eu acho que o Labão estava meio que gostando da riqueza que ele tinha visto por parte do servo, porque fala aqui, né, que depois que Labão viu o que o servo tinha dado para Rebeca, ele procurou o servo e falou: vem, entra, o que você está fazendo aí fora? Já tem um lugar aqui preparado para você, está tudo organizado, pode entrar. E no verso 33 tem uma coisa que eu acho muito legal. Eu não sei vocês, mas na minha educação, né, minha e do meu irmão, a gente sempre tinha isso definido, né? Meus pais não liam a Bíblia na época que nós éramos bem pequenininhos, né? A nossa conversão foi um pouco depois, mas essa é uma característica que a gente deve observar bastante. E graças a Deus, aqui em casa a gente sempre foi ensinado dessa forma. Antes de fazer, de buscar a diversão, de brincar ou qualquer coisa, a gente tem que fazer primeiro o dever, primeiro a obrigação, né? Então ele fala aqui no verso 33, diante dele puseram comida, diante do servo, né? Porém ele disse: não comerei enquanto não expuser o propósito a que venho. Labão respondeu, dize. Então ele antes de se alimentar, antes de
confraternizar ali, porque o alimento, a mesa, né, é onde a gente compartilha, né, a gente está dividindo, a gente está comendo junto, né, algo muito importante para o ser humano, essa socialização enquanto se come. Então, seria a comida, o jantar ali no caso, seria a diversão, mas ele primeiro tinha que dizer o propósito pelo qual ele tinha sido enviado e por que ele estava ali. Então, fazer a obrigação primeiro, né, para poder colher os frutos depois, para se divertir depois. Primeiro a gente faz o que é necessário, para depois a gente fazer o que é opcional, o que a gente faz para descansar, para relaxar. Isso é muito legal, muito bacana. A gente aqui em casa não podia ir brincar, não podia descer enquanto não fizesse o dever de casa. Porque senão ia fazer o dever de casa quando, né? Você já gastou todas as energias brincando, a energia da gente é limitada, né? Então vamos gastar a energia primeiro com o que é mais importante, né? Vamos dizer assim. E depois a gente se diverte. Isso é bíblico. Interessante, né? Legal. O que mais? Para terminar, deixa eu ver. Deixa eu ver o que eu ia falar. Reforçar o que eu já falei, né? E esse vai ser meu último comentário. A mulher na Bíblia, ela tem importância, ela é valorizada, né? Não foi o feminismo que deu isso para as mulheres, né? A importância de ela se manifestar, de falar, de ela ter voz. Isso é bíblico. A mulher deve ter, né? Deveria ter. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela mostra isso. Então, o que a gente luta às vezes, né? O que a gente se manifesta para lutar pelos direitos das mulheres, não necessariamente veio de uma ideologia que surgiu, sei lá, há pouco tempo atrás. É algo que Deus já ensinava desde a época de Abraão, entende? Aqui, ó, eles perguntaram para o servo, pediram para o servo para a Rebeca ficar mais alguns dias, né? E ele falou, não, eu preciso voltar, né? Porque meu senhor tá me esperando, então eu preciso dar uma resposta. Então vocês me digam, né? Se vai rolar ou não. Aí eles quiseram ouvir Rebeca, o que Rebeca queria. Eles foram lá, chamaram a moça, falaram, né? No versículo 57. Disseram, chamemos a moça e ouçamo-la pessoalmente. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram, queres ir com este homem? Então, Rebeca, e aí? O que você quer, minha filha? Você já quer ir ou você quer o quê? E ela falou que queria ir. E assim foi feito. E ela foi. Um comentário meio menininha, sei lá, mulher, né? Quando ela avistou que de longe vinha vindo alguém, ela desceu do camelo. Foi do camelo que ela desceu? Isso. Ela desceu do camelo e perguntou, quem é aquela pessoa que está vindo lá longe? Aí o servo falou, é o meu senhor, é Isaac, é com quem você vai se casar. Aí ela se cobriu, né? Sedutorinha. Ela criou uma aura ai meu Deus, me fugiu a palavra. De gente, de descobrir, né, de tornar aquilo algo, uma forma de sensualidade, né, de não mostrar tudo tanto, né, de cara, mas deixar o outro lado ter uma curiosidade e querer saber mais, né, querer se interessar e tal.
Isso eu achei bem legal. Ela foi bem safadinha, Rebeca. Toda toda cheia das artimanhas. Achei legal. Então, esse é o capítulo 24 de Gênesis. Semana que vem a gente continua.